generalizada no preço, no custo da energia no mundo, cada país está dando ali a sua solução caseira. Duas notícias hoje que indicam esse caminho. União Europeia irá subsidiar preços de combustíveis em meio à crise na Ucrânia. E nos Estados Unidos, berço do liberalismo, estados nos Estados Unidos falam em corte temporário no imposto sobre gasolina. O que a gente pode fazer aqui no nosso país, além do que já foi feito, porque até agora repercussão no preço final do combustível não aconteceu. É o assunto da nossa conversa com o economista, professor Raul Veloso, consultor econômico e secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Cláudio Humberto também conosco aqui nessa entrevista direto de Brasília, viu, professor? Professor, muito bom dia, é um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco em nosso programa. Eu queria saber, professor, sobre esse assunto que incomoda mesmo. Eu até tratei um pouco antes aqui do início da nossa entrevista, que é esse anúncio que foi feito ontem, né, do governo, e como se fosse a coisa mais natural do mundo, né, em que é o anúncio de empréstimo, de um novo empréstimo, né, às distribuidoras de combustíveis para que nós paguemos. Aliás, nós estamos pagando hoje um empréstimo muito semelhante de 16,6 bilhões de reais, que foi concedido também, autorizado também por medida provisória do presidente Bolsonaro lá em 2020. Aí essa coisa que a gente vive no Brasil, do capitalismo de compadrio, é assim. A empresa distribuidora é privatizada, para elas vai toda a receita monumental do negócio, mas o prejuízo quem paga é o cliente, né? É um capitalismo que não um capitalismo sem prejuízo. É uma beleza, né, essa coisa. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, né, sobre esse tipo de modelo que nós temos adotado, aliás, desde o governo Fernando Henrique, de capitalismo, de privatizações, e que no final nós, os brasileiros, os cidadãos, os consumidores, os clientes dessas empresas, não temos direito algum. Num caso como esse, por exemplo, não temos nem a quem recorrer. Vamos recorrer a quem? Ao bispo? Ao ladrão? Não sei. Aliás, como a eleição está aí, é bem possível que a gente tenha que recorrer, muita gente se veja na contingência de recorrer ao ladrão. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre esse tipo de coisa que nos assalta, né? Literalmente, como é esse caso. Pois é, mas aí nós temos, Cláudio, uma situação ainda mais complicada que nós estamos enfrentando, que é a subida do preço externo do petróleo nesse ambiente de guerra. Uma coisa é você acertar concessões feitas no passado, que é aquela parte da história que você mencionou e, com toda a razão, tem dificuldade de entender, porque isso foi feito lá atrás e agora vamos dizer assim, estamos pagando a conta. Outra coisa é a novidade da história, que é essa crise gigantesca que o mundo está enfrentando, que envolve países como a Rússia e que vai bater no preço do petróleo no mundo. Então, a gente tem um problema novo, da mesma natureza, ainda novo, porque ele é muito maior. A gente não sabe direito onde é que isso vai parar. E temos de adotar um encaminhamento para ele, que é o novo quadro de preços internacionais dos derivados e do próprio petróleo. É isso que nós temos de enfrentar agora. Nós vamos fazer o que em relação a isso? Essa é uma questão fundamental que eu acho que se coloca na frente de todas as demais, porque a gente simplesmente procurar evitar que esse preço apareça em alguma medida no dia a dia das pessoas é fácil dizer, fácil falar. Agora, na hora que você começa a praticá-lo, obviamente vem uma reação muito forte e é preciso saber também em que medida esse preço
um preço aumentado deve ser praticado. Então, Porque nós temos de ser realistas, mas não podemos também simplesmente seguir a onda, a boiada da crise que está aí. Será que daqui a pouco não vai ter um preço menor? Nós temos de olhar a tendência de médio prazo antes de tomar a decisão sobre o repasse. professor Raul Veloso, deixa eu devolver a pergunta então para o senhor. O que é que se faz numa circunstância como essa, em que a gente tem um pico no preço dos combustíveis, de toda a energia no mundo, e isso sendo repassado aqui nesse momento para o consumidor do Brasil? Como é que o país pode se proteger? Eu acho que aí só tem um jeito. O governo tem de vestir a camisa, a camisa da cautela, olhar junto com os especialistas, com as pessoas que entendem, como é que, no meio dessa incerteza, como é que a gente pode procurar a tendência de médio prazo, porque essa é que o país tem de seguir. É claro que a gente não sabe, porque isso é o futuro, e o futuro envolve toda essa história da guerra. Aí, o governo é para isso, é para enfrentar situações incertas e difíceis. Aí o governo vai ter de assumir a responsabilidade para ver com que preço futuro nós vamos conviver durante um tempo, arriscando estar tomando uma decisão errada. Mas esse risco é inerente à função. Nós não podemos deixar de trazer algum realismo para a prática de preços no país. Só tem de ter cuidado com duas coisas. Não exagerar, porque pode ser que, na média, daqui para frente, o valor seja abaixo do que as pessoas temem, isso é uma coisa. E segundo, não podemos deixar as classes menos favorecidas desprotegidas. Por quê? Porque, no caso delas, cabe subsidiar aqueles segmentos que não vão conseguir lidar com um aumento expressivo em qualquer preço de derivado. Pensa o gás de cozinha. Muita gente pobre não vai conseguir comer direito se tiver de pagar um custo mais elevado numa certa dimensão que possa aparecer. Então, nós temos de olhar para os menos favorecidos, não é para a média geral. A média geral vai ter de enfrentar uma perspectiva que eu acho que de que nós dificilmente vamos nos livrar de conviver com essa guerra e essa confusão toda por um tempo e conviver com preços mais elevados desse tipo de produto. Professor, de que forma o senhor avalia, então, as medidas adotadas até agora pelo governo, pelo Congresso? São medidas cautelosas demais? Vai na direção do que o senhor recomenda de cautela mesmo? Vão nessa direção as medidas? Ou não? Ou o governo precisava ser mais arrojado no sentido de proteger, inclusive, os mais pobres? Fala-se, especulou-se, né, esta semana no aumento do Auxílio Brasil. O senhor já defendeu aqui em entrevista a este programa o Auxílio Brasil de um valor que fosse pelo menos o dobro desse que está sendo pago, e o senhor sustentou muito bem essa ideia, essa proposta. Fala assim, auxílio gasolina, auxílio diesel, auxílio isso, auxílio aquilo. O que é que o senhor acha? Como o Brasil está se comportando, não apenas no plano interno dessas medidas, mas também na relação, por exemplo, com a própria guerra, né? O Brasil condena o conflito, prega a paz, mas não quer se meter no mérito daquela confusão, até porque tem relações comerciais a preservar com países em conflito. De uma maneira geral, como o senhor avalia o comportamento do governo perante esse conflito e suas consequências no campo econômico? Minha impressão, sinceramente, é que o governo está falhando em não apresentar um diagnóstico coerente e convincente dessa situação toda. Nem que seja uma coisa simples, como eu falei há pouco. Primeiro, ele tem que dizer o seguinte: o que é que ele pensa
para onde os preços de combustíveis dentro do Brasil devem se direcionar. Isso é a primeira coisa que ele tem que dizer, para explicar para a população. Uma coisa do tipo da que eu disse: olha, nós temos de ter algum realismo de preço aqui dentro. Não existe isso da gente imaginar que nós não vamos ter um mínimo de realismo. Agora, se tem consciência de que esse realismo tem de ser cauteloso, ele não pode ser exagerado. Vamos praticar um preço provavelmente acima do que nós pensávamos há algum tempo atrás praticar, mas também é preciso explicar como nós vamos calcular isso de forma tal a tranquilizar a população, que tem gente que entende do assunto, que está pensando e está procurando uma situação que concilie realismo de preço, porque não tem jeito, se nós temos de pagar um preço mais alto por petróleo, esse preço, de alguma maneira, vai ter de ser colocado aqui dentro da nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, tem de ter cautela para nós não errarmos, seja numa direção, seja noutra. E, antes de mais nada. E a outra coisa que tem que ter muito cuidado é o que se faz com essa questão de tributa isso, tributa aquilo. Nós temos de pensar em instrumentos simples, mais claros para a população, que faça essa coisa que eu disse, realismo cauteloso dos preços do petróleo aqui dentro. E segundo, nós temos de proteger de alguma forma as classes menos favorecidas. Eu me lembro um tempo atrás de ver nas pessoas de regiões de São Paulo bem pobres, em que o assunto era levado e a pessoa de lá dizia: se eu tiver de pagar um gás assim ou assado, nós não vamos conseguir comer neste mês. Então, uma solução para isso tem de ter. Uma solução para as classes menos favorecidas, combinada com um realismo mínimo de preço. Agora, nós não podemos cair na besteira de ser radicais, dogmáticos na questão fiscal. Numa situação como essa, deriva de uma questão de guerra no plano, eu diria, difícil escapar de dizer que nós temos uma coisa arranhando aí de guerra mundial. É uma situação excepcional. Nós não podemos estar aqui querendo praticar política fiscal dogmática e não gastar dinheiro para atender às necessidades de um momento como esse. Não há problema nenhum, ninguém em época de guerra pode agir como se nós estivéssemos na paz. Então, vamos, se for o caso, usar dinheiro público, isso é a União que tem de fazer. Vamos deixar estados e municípios o mais de lado possível, porque eles são a peça frágil da engrenagem. O forte que emite moeda se chama União. É ele que tem de assumir a responsabilidade para direcionar a política e tomar as providências em todos os campos que forem necessárias, sem ficar com esse discurso que, a meu ver, já está cansando de querer ser radical na gestão financeira do país. Vamos fazer com cuidado, cautela, protegendo os mais pobres, numa situação que é uma situação... Não adianta a gente querer fugir, nós estamos beirando uma situação de um conflito gigantesco. Eu quero ver quem é no mundo. Eu tenho lido muito e ouvido muito sobre o mundo, o que está acontecendo, que tenha uma solução simples para essa encrenca que está aí armada. Enquanto ela estiver operando, nós vamos estar enfrentando esse tipo de oscilação maluca. E aí eu vi o começo da conversa de vocês, com toda a preocupação que vocês estão tendo, que no meio de tudo isso estão falando em subir taxa de juros. Aí eu fico aqui realmente nervoso. Como é que você, numa situação dessa, de economia desaquecida há muito tempo, enfrentando uma situação de guerra, é duro não dizer o realismo disso, mas é uma situação de guerra
no plano mundial, e eu me preocupando aqui em subir taxa de juros para combater a inflação. Gente, isso é instrumento e discussão para a época de paz. Agora, dá férias com a diretoria do Banco Central, e se for o caso, até reduz a taxa de juros, mas discutir aumenta agora, esse discurso em outros países, obviamente é um discurso que não vai vingar. Ninguém é louco de estar tomando medida dura numa situação que nós estamos aí à beira de um conflito de grandes proporções no mundo, que eu não me lembro de ter vivido isso há quanto tempo. Professor Raul Veloso, consultor econômico ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, ontem o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Edis falaram sobre combustíveis e Petrobras. Falaram isso aqui, ó. O preço do petróleo lá fora tem caído bastante. A gente espera que a Petrobras acompanhe a queda de preço lá fora. Com toda certeza ela fará isso daí. Nós estamos prontos, nós temos o protocolo de guerra todo preparado, nós temos a PEC emergencial, nós temos o botão de emergência, nós temos a exceção ao teto, se for preciso, nós estamos preparados para qualquer guerra. Ministro Paulo Guedes dizendo que o Brasil está preparado. O senhor concorda com ele, professor? Não, veja, antes o próprio presidente da República falou, o preço caiu de petróleo, isso é uma coisa momentânea, uma oscilação que ele não pode chegar e dizer, não, caiu e agora, como ele está numa briga com a Petrobras, porque ela tinha subido antes, aí diz, agora a Petrobras tem que derrubar. Mas cadê o diagnóstico? Cadê o raciocínio que tem de ser feito? Fora essas oscilações de curtíssimo prazo, que é o que aconteceu aí. O que está faltando é o governo dizer, eu sei o diagnóstico correto, eu sei o que tem de fazer e eu vou me comportar em linhas gerais, porque ele não pode entrar no detalhe assim ou assado. Quanto ao ministro da Economia, eu fico vendo, ele está preparado para a guerra, ele está se armando de canhões e sei lá o quê, para poder atacar com isso, com aquilo. Ele tem primeiro de dizer o que é que a equipe econômica acha que o país tem de fazer numa situação dessa. A questão dos instrumentos estarem aí é que nem você imaginar a Ucrânia cheia de tanques ali, sem ninguém dentro dos tanques, olhando o que a Rússia vem fazendo e atacando, e dizer, não, eu tenho uns tanques aí, eu vou acionar, eu pego o telefone e mando, sei lá. Ele tem que dizer se ele está entendendo o que está acontecendo e o que é que ele acha que o país deve fazer e como que ele está pensando em fazer. Alguma palavra sobre decisão de taxa de juros, decisão de aquecer ou desaquecer a economia? Não, quer dizer, a minha sensação é que é um bando de gente que está olhando as coisas, elas estão explodindo em volta da gente e as pessoas ficam reagindo a pressões localizadas e de uma forma que, sinceramente, a minha sensação é de que nós estamos num navio que está navegando em águas revoltas e o capitão está dormindo lá no porão. Nós não estamos sabendo direito o que fazer, como fazer, e não estamos sinalizando para a população, especialmente para aqueles que mais precisam de apoio, o que é que vai acontecer. E olhe que podia ser muito pior, porque graças a Deus que nós não dependemos mais do petróleo como nós dependíamos nos anos 70 e 80, quando vieram aquelas crises. Hoje nós não temos de correr para o FMI, como nós fizemos lá atrás, eu participei disso, para pedir dólar emprestado no desespero. Hoje nós temos quase 400 bilhões de dólares de reserva, temos petróleo, mas ninguém sabe o que fazer dentro do sistema de preços que opera em qualquer economia capitalista, sobre o que fazer quando tem uma guerra em volta da gente e algumas commodities importantes, como o petróleo, começam a ter um disparo de preço e que nós temos de ter uma estratégia adequada para reagir a isso e pensar nos mais frágeis. É isso que eu acho.
Professor Raul Veloso, consultor econômico, ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, falou ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, professor. Até a próxima. Ok, até a próxima. Disponham sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Com a verdade.